para falar de um tema que começámos há 2 semanas atrás, que demos este título: Juntos somos melhores. Diga lá, irmão, lá, juntos somos melhores. Somos ou não somos? Sim. Claro que sim. Na primeira semana nós falámos resumidamente numa frase que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Quem é que se lembra? Na semana passada falámos que juntos para amarmos a família de Deus, certo? Estamos aqui juntos com esta responsabilidade para amarmos a família de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre juntos, ou somos chamados para juntos alcançarmos outros. Diga ao irmão lá, juntos alcançarmos outros. E diria uma frase que se pôs no Facebook assim: o amor preocupa-se com o destino de todos. O amor preocupa-se com o próximo. E gostaria que fosse muito mais do que uma lição. E vão perceber porque é que juntos temos que alcançar o próximo. Juntos, não é individualmente, é juntos. Porque creio que, ou gostaria que Deus nos desse a graça de que isso seja a nossa cultura, que não seja apenas uma lição, seja a nossa cultura enquanto igreja. Isto que eu vou partilhar com vocês nesta noite. Vamos orar. Deus, te dou graças por este tempo, dou graças por estes irmãos que estão aqui nesta noite a ouvir a tua palavra connosco, se cultuarmos. Dou graças pelas pessoas que estão através da internet a nos seguir ou junto a nós, ouvindo a tua palavra também, Senhor. E aquilo que eu te peço, Espírito Santo, é que tu nos dirijas neste tempo, Senhor. Que seja um tempo de facto dirigido por ti e que sejas tu, Senhor, a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, o amor preocupa-se com o destino de todos. Vocês se imaginem isso, se vocês soubessem qual era a cura para o cancro e mantivessem isso em segredo, sem contar a ninguém, mesmo sabendo que milhões de pessoas morrem por causa do cancro, e eu pergunto, isso seria amor? Sim ou não? Claro que não, não é? Mas como filhos de Deus, nós temos uma mensagem ainda muito mais importante, duradoura, urgente, para compartilhar com o mundo, que tem a ver com a vida eterna. Aqui a questão não é mais um para o clube, mais um para a nossa igreja. Não. A questão é a vida eterna das pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Podem criticar, podem gozar, podem dizer uma série. Eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quer judeu, quer grego. Ele é o poder de Deus. O quê? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho fala da vida eterna. E por isso é que o apóstolo Paulo disse: olha, eu não me vou envergonhar. Então há uma notícia, há uma verdade, há uma palavra que Deus colocou em nós. Essa responsabilidade de partilharmos com o mundo, com o próximo. Por isso é que eu disse, juntos somos chamados a partilhar ou a ganhar outras pessoas. Não tem a ver com este pensamento, mais um para o clube, mais um para a igreja precisa de crescer, mas tem a ver com a eternidade. Se nós amamos as pessoas, nós temos que partilhar aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. E a questão é como podemos alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo. Como podemos o fazer? Bem, o nosso exemplo é Jesus. Jesus, ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia porque que ele tinha vindo à Terra. Ele sabia o que é que ele estava aqui a fazer. Por isso, ele não ficou minimamente preocupado em
em se dar com descrentes ou estar na companhia com os descrentes. Pelo contrário, Jesus sentia-se bem na companhia dos descrentes, dos não crentes, dos não cristãos. Porquê? Porque ele estava seguro, ele estava tranquilo, ele sabia qual era o seu propósito aqui nesta terra. Ele foi criticado, ele foi gozado por se dar com pecadores. Ele come com pecadores, ele faz isto. Mas ele não se desviou minimamente do seu propósito, porque ele sabia porque é que ele estava aqui. E ele nos chama a nós, cristãos, seus filhos, a fazer o mesmo. E parece-me a mim que quanto mais tempo de vida cristã, mais isolados ficamos de muito dos descrentes. Alguém pode estar a ouvir lá em casa, ok, o pastor, mas eu não. Digo, irmão, ao lado, ainda bem. Mas parece-me a mim que a grande maioria, quanto mais tempo tem de vida cristã, mais isolados estão dos descrentes e menos amizades têm com não crentes. Às vezes até foi ensinado no passado, nós não temos nada, nós temos desviado do mundo. O mundo contamina-nos, o mundo faz uma série de coisas. Então fomos quase que ensinados, entre aspas, a viver isolados da sociedade. A não nos intrometermos na sociedade. Porque nós somos filhos de Deus, chamados para as coisas santas, etc, etc. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o oposto a esta conversa. E o exemplo que eu quero partilhar com os irmãos está em Lucas, no capítulo 19. Irmãos, as pessoas não se importam com quanto é que tu sabes, até que saibam o quanto tu te importas com elas. As pessoas não se importam se sabes muito ou pouco da Bíblia, sabes isto ou sabes aquilo, até perceberem o quanto tu te importas com elas. E aquilo que eu quero encorajar é, há uma missão, há uma responsabilidade que nós temos diante de Deus, que é partilhar esta mensagem das boas novas com os não crentes. E o meu conselho qual é? É nós percebermos que quanto mais isolados nós vivermos da sociedade, menos vamos conseguir cumprir com essa nossa missão. Quanto menos amigos nós tivermos não crentes, menos vamos conseguir cumprir com essa missão. E Jesus tem aqui uma história em Lucas, no capítulo 19. Fala da história de um homem chamado Zaqueu. Lucas 19, verso 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou
aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa defraudei a alguém, restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este era filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, Zaqueu era um homem que nós podemos perceber aqui pela Escritura, era um homem odiado, desprezado, colocado à margem da sociedade. Era um cobrador de impostos, considerado pecador. Porquê? Porque um judeu que cobrava impostos, não é, do seu para o Império Romano, estava a cobrar do seu próprio povo para Roma. Ele era... Sabem que, por exemplo, um cobrador de impostos, ele nem sequer podia entrar na sinagoga. É curioso, por exemplo, os cobradores de impostos eram mais desconsiderados do que uma prostituta. Apesar, não é, de considerarem pecado a prostituição segundo a lei de Deus, ainda assim poderia ser considerado por eles um negócio, vejam lá, legítimo. Então era assim que a sociedade olhava para Zaqueu. Agora, Zaqueu tinha uma curiosidade. Eu preciso conhecer, ou pelo menos saber mais, acerca deste homem, Jesus. Então ele sabia que Zaqueu ia passar por aquele... Que Jesus ia passar por aquele lugar, e teve uma ideia, subir uma árvore, porque ele até era pequenino. Sabe, hoje há muitos Zaqueus por aí. Não sobem árvores, mas, por exemplo, vão a um site e tentam pesquisar quem eles são. O que é que eles dizem? Como é que eles pensam? Facebook, internet, online. Porque do lado de lá eu estou seguro. Pelo menos consigo me manter incógnito. Ninguém sabe que eu estou aqui, mas eu estou lá. Há muitas pessoas como Zaqueu, com curiosidade. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, se pesquisa, vê-nos, é sempre bem-vindo. Mas há muita gente como Zaqueu. E quando ele estava lá naquela árvore, Jesus ia a passar, e Jesus sabia e conhece os nossos corações. Jesus parou ali, não por acaso, claro. Olhou para cima e o Zaqueu, fui apanhado. Zaqueu, desce aí, desce cá abaixo. Hoje vou jantar à tua casa. É preciso ter lata, não é? O Zaqueu ficou todo... O quê? Quer dizer, esta multidão toda atrás dele. Isto era o que a multidão gostaria que acontecesse com eles próprios. Zaqueu jamais esperaria alguma coisa da parte de Jesus. Agora, a realidade é que esta reação de Jesus provocou o quê? Crítica. Provocou o quê? Crítica. Este homem, se fosse filho de Deus, alguma vez ia se juntar com Zaqueu? Um cobrador de impostos? Um pecador? A crítica, os religiosos todos, desculpe a expressão, caíram em cima de Jesus. Criticaram a atitude de Jesus. Até porque Jesus não chamou Zaqueu e não disse: ó Zaqueu, anda cá abaixo. Eu sei que... Não, agora ele não fala para cima, fala para baixo, que ele já está cá em baixo. Eu sei como é que tu tens vivido. Eu sei quantas pessoas tu roubaste. Eu sei como é que tu tens enriquecido. Então, em primeiro lugar, se queres que eu vá à tua casa, diga ao irmão lá, arrepende-te. Segundo, pede perdão. E depois, diga ao irmão lá, então eu vou à tua casa. Ou seja, o que é que Jesus não fez? Ou o que é que Jesus fez? Jesus primeiro aceitou Zaqueu antes de pedir por mudança. O que é que nós, igreja, fazemos? Invertemos estas duas coisas. Primeiro exigimos mudança para depois ter aceitação. No fundo, a igreja cobra. E a igreja, diga ao irmão lá, somos mesmo nós? Pela nossa aceitação.
Ou seja, nós aceitamos-te se. Até porque esse brinco aí está a mais. Estou a falar para homens. Até porque essa tatuagem também está a mais. Este piercing também está a mais. Esse cabelo está muito comprido. Essa saia está muito curta. Então a gente, no fundo, diz assim, nós aceitamos-te. Deus ama-te, mas primeiro tu tens que mudar aqui, tens que mudar ali, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer aquilo outro. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, aquilo que eu vejo é o oposto. Jesus fez o oposto. Jesus não pediu mudança, Jesus deu aceitação. Jesus amou, porque isso é uma forma de amar. Dizer assim, olha, eu vou à tua casa. Jesus não o condenou, Jesus não o repreendeu, Jesus não exigiu a mudança. Algumas pessoas podem estar a ouvir, claro, isso é a igreja da porta larga. Claro que não. Porque alguma coisa Jesus já comprou para nós. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 6, eu vou ler na Nova Tradução Linguagem, hoje diz assim, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Quer dizer que a nossa aceitação já foi estabelecida há 2000 anos atrás por Jesus Cristo. Ele já pagou o preço pela nossa aceitação. Mas nós às vezes estamos a cobrar a nossa aceitação. Mas Deus pensa o oposto. Por exemplo, Romanos capítulo 2, vocês podem abrir versículo 4. E já vamos aqui ao Zaqueu, deixei uma notinha. Uma nota quer dizer um marcador. Romanos capítulo 2, verso 4. Diz assim, ou desprezais tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Diga-me ao lado, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Quer dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E arrependimento não é apenas a pessoa ir a um culto ou dizer, levantar o braço e dizer assim, pronto, eu estou arrependido. Não, arrependimento significa mudar de direção. Arrependimento significa mudar de maneira de pensar. Então, arrependimento é muito mais do que apenas só a pessoa chegar ali e levantar o braço. Então, podíamos reescrever este versículo e dizer assim, a bondade de Deus leva à mudança. A aceitação é uma expressão dessa bondade. Então vemos que em Lucas capítulo 19, no versículo 8 e 9, Jesus não disse Zaqueu, vai restituir. Jesus não disse Zaqueu, arrepende. Não, Jesus amou, aceitou, foi à casa dele, fez alguma coisa que nenhum da sociedade fazia. O que é que isso provocou em Zaqueu? Versículo 9. Versículo 8 diz, Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei algum, restitui 4 vezes mais. Quer dizer que essa bondade de Deus, essa aceitação de Jesus provocou mudança na vida deste homem. Provocou arrependimento na vida deste homem. Qual é o nosso problema como igreja? É que nós confundimos aceitação com aprovação. Esse é o nosso problema. Pensamos que aceitar, estamos a aprovar. Confundimos que o facto de amarmos incondicionalmente, nós precisamos de entender que o facto de nós aceitarmos as pessoas, não estamos a aprovar o estilo de vida que elas decidiram viver. Apenas estamos a compreender isto. O meu papel é amá-los, é abraçá-los, recebê-los. Porque quem vai mudar, seja o que for, é o Espírito Santo de Deus na vida de cada um deles. E porquê é que é preciso juntos?
Porque agora repara, tu és amigo de alguém e tens essa mentalidade. E convidas a vir à nossa casa. Mas se nós, outros irmãos, não tivermos essa mentalidade, e se ele não se vestir como nós, não se pentear como nós, não pensar como nós, não cantar como nós, não fazer tudo como nós, ao fim de 20, 30, 40 anos, claro que ele não vai fazer, ele nem sequer nos conhece de lado nenhum. E se alguém chegar aqui e outros olharem assim meio de lado e dizer, epá, aquelas pessoas têm que ter cuidado com aquela maneira de vestir, claro que ele não se vai sentir bem. Ele até pode gostar de ti porque sabe, não, tu és diferente, mas lá a tua família que tu lá tens do outro lado, eles não pensam assim. E ficamos todos tristes. Porque isso acontece uma vez, acontece duas, acontece sempre, ai Senhor, porquê que a igreja não cresce? Porque nós precisamos de mudar de mentalidade. Nós precisamos de criar esta cultura. Isso começa lá fora, construindo. Como é que eu vou construir amizades com alguém? Sabendo o que é isto, aceitar, amar. Eu não estou a aprovar, porque como é que nós vamos ser sal e luz longe das pessoas? Mas com que autoridade é que tu tens com alguém que tu nem sequer és amigo e dizer, tu não deves fazer isso? Pá, mas o que é que tu tens a ver com a minha vida? Mas se calhar se te tornaste amigo de alguém, não com a hipocrisia, com genuinidade, mais cedo ou mais tarde, esse relacionamento de amizade, de amor, de carinho, fraterno, vai-te dar, não é o direito, mas a abertura para partilhares a tua fé a essas pessoas. Mas isso é um caminho que se constrói. Isso não é uma coisa de estalar o dedo e agora vamos fingir que somos amigos para os convidados para vir à igreja. Digo, irmão lá, nada disso. Isso precisa de ser feito com frequência, ou seja, eu preciso de passar tempo com os não cristãos a fim de fazer amizade com eles. Isso precisa ser autêntico, autenticidade, ou seja, que o amor de vocês, de nós, não seja fingido, seja um amor genuíno. Que as pessoas possam perceber que tu te preocupas mesmo com eles. Ele tem algum problema, foi parar ao hospital, ou um filho, tá, e tu ofereças a tua ajuda. Sem o convidar para vir à igreja, claro. Não parece que estou a ajudar para. Não. E com o tempo, as pessoas veem assim, aquela pessoa é diferente. Aquela gente é diferente. E que as pessoas possam, quando nós nos convidamos para vir à nossa casa, que é este lugar, diga ao irmão ao lado, esta é a nossa casa. Diga lá ao irmão ao lado, esta é a nossa casa. Que cada um deles se possa sentir bem, aceite aqui neste lugar. Não importa como é que ele pensa. Não importa se ele é cristão, se ele é ateu. Não importa se ele é muçulmano, se ele é Jeová, se ele é, seja o que for, ele é bem-vindo neste lugar. Não vai ser interrogado por causa da fé dele. Não vai ser interrogado por causa da maneira de vestir dele. Não vai ser interrogado por causa das ideias dele. Vai ser amado. Não apenas pela pessoa que o trouxe, mas pela família. Digo ao irmão ao lado, por nós. Nós somos a família. Nós somos a família. Perceber isto mesmo, que quem muda as pessoas é Deus. E não cobrar pela nossa aceitação. Não dizer assim, aceitamos-te se. Porque às vezes fazemos isso. No primeiro domingo, nós dizemos assim, Deus ama-te, vem, que Deus te aceita tal e qual como tu és. E a pessoa diz, uau, maravilhoso. É mesmo assim? É! Passado um mês dele cá estar, bem, mas agora nós vamos te ajudar. Deus aceita-te, digo ao irmão ao lado, mas tens de descer a saia. Tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que fazer aquilo outro, tens que fazer... Mano, nós mentimos à pessoa. Porque no fundo dissemos um mês antes que Deus a aceitava, um mês depois estamos a dizer, nós agora vamos te ajudar a fazer um trabalho aí na tua vida. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas se nós pensarmos bem, às vezes é o que se faz. Então, aceitação não é aprovação, é aceitação. Eu não vou viver como algumas pessoas, mas vou aceitá-los, mas vou amá-los.
eu vou tratar todos, isso é decisão minha, tratar todos como se fossem filhos de Deus. Porque quem sabe os filhos que tem é Deus. Mas eu trato todos como se fossem. Porque isso é uma decisão minha. Ou não? Ai, pastor, mas este é... Não te metas nisso. Quem sabe os filhos têm a Deus. Mas eu posso tratá-los todos como se fossem. Estão juntos para alcançar outros. Para ganhar outros. Primeiro, construindo amizades com os não crentes. Deus sim nos tirou do mundo, claro, nos lavou, nos purificou, nos fortaleceu, nos curou, e agora diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Que sexta-feira, domingo, vimos à casa de Deus, claro, vimos orar, vimos buscar a Deus, vimos clamar ao Senhor, domingo vimos cultuar a Deus, claro, mas depois vamos viver e ser este sal e esta luz. À segunda-feira, à terça-feira, à quinta-feira, à sexta-feira, e às vezes dizer assim, pastor, ora por mim, aquilo ali é um antro, ainda bem que tu lá estás. Porque se tu lá estás, a luz de Jesus vai brilhar naquele lugar. Porquê é que vamos ter sempre aqui esta mentalidade, pronto, eu tenho que sair dali porque eu... Não, ainda bem que foste lá, pai, pastor, aquele prédio é miserável, ainda bem que tu foste lá parar. E agora Deus, através de ti e da tua família, pode trazer uma luz naquele lugar. Acreditamos nisto? Ou queremos fugir para um cantinho e ser o clube dos abençoados? Então isto é uma mentalidade, é uma cultura. Nós precisamos de aprender. Aceitação, primeiro. Mudança vem depois. Aceitação primeiro. Mudança vem depois. E vamos ser honestos. Precisamos nos preparar para isso. Porque senão tendemos a nunca crescer. Vocês estão a ver o que eu estou a dizer? Tendemos a nunca crescer. Quanto menos formos capazes de aceitar, menos vamos crescer. Às vezes Deus faz testes, traz assim assim meio diferente, meio maluco. E a gente diz, também para aquela pessoa. Eu disse, pronto, está bem, ainda não estão preparados. Mas no entanto nós oramos, Senhor, Deus quer trazer. Mas quer dizer para nós os amarmos, para nós os aceitarmos, para nós fazermos o que Ele faria no nosso lugar. Mas disse assim, não, vão lá vocês são os meus braços, os meus pés, vocês são os meus representantes aqui nesta terra. Amém? Que Deus nos dê essa graça de podermos compreender isto e viver essa cultura, começando pelas nossas amizades lá fora. Claro, os radicalismos fica esquisito, não é? Quem não for como nós deve morrer todos. E não sei o quê, certas atitudes, possamos também começar pelo nosso Facebook. Certo? E perceber que quem faz a obra é Deus. Quem transforma vidas é Deus. Vocês já repararam que há coisas que vocês demoraram 20 anos a mudar e querem que as outras pessoas mudem em 2 dias? Ou não? Ou quem é aqui perfeitinho? Vamos orar para o mentiroso. Demorou tanto tempo. Já viu a paciência que Deus tem para connosco? A misericórdia, a sua graça que Ele tem para connosco. Ele só diz assim, procede da mesma forma. Procede da mesma forma. O que é que algumas pessoas ficam, e alguns ministros podem dizer assim, cuidado, assim vão se tornar igual ao mundo. Pois, esse é o problema. Deus não me enviou para o mundo para eu ser como o mundo. Mas eu também não devo ter medo do mundo, pelo contrário. Quando é que eu vou ser sal e luz? Mateus 5 diz que não se esconde uma luz ou uma candeia, né, atrás de um monte. Então,
nós precisamos ter essa mentalidade lá fora. Por isso é que nós não queremos estar à margem da sociedade. Nós queremos conhecer esta sociedade. E se eu vivo na Figueira, eu quero conhecer esta sociedade. As pessoas que vivem aqui. Tratá-las pelo nome. Ser conhecido delas. Não pelo pastor Mário, pelo Mário. Perceberem que nós fazemos parte de uma cidade. Nós estamos à margem da cidade. E que nós estamos aqui para os amar. Com aquele amor que Jesus nos amou. Tão graciosamente. E que abrimos os braços. Então não podemos abrir os braços, uns abrem os braços e dizer bem-vindo, e ele já não vinha há 3 meses, e o outro dizer assim, onde é que tens andado? Não bate a bota com a perdigota. Uns têm uma conversa, outros têm outra. Bem-vindo! Gaivotas em... Como é que é? Gaivotas em terra, tempestade no mar. Não funciona. Aquilo que eu oro é que nós possamos compreender isto. Se Deus ajuda-nos a amar. Porque amar quem é como nós é das coisas mais fáceis desta terra. É ou não é? Amar quem pensa como nós. Aceitar quem tem os mesmos gostos que nós. Quem é mesmo assim, meio maluco. Até esta expressão é errada. Porquê é que eu hei de chamar maluco? Porquê é que ele não há de me chamar a mim maluco? Já viu que nós sem querer temos... Eu estou a falar de mim mesmo. Expressões que não condizem com o bem-vindo, com a aceitação. Então que Deus nos ajude, que semana após semana nós possamos construir amizades, continuar a construir amizades, alimentar as amizades, com tempo, com convívio, com as pessoas, sem ser só crentes, os não crentes. E Deus nos vai dar a graça, de domingo após domingo, a alguns deles visitarem a nossa casa. E aí a nossa oração é: Deus, nós apenas queremos os amar e te pedimos que seja o teu Espírito Santo, não é convencê-los, mas a falar ao coração deles. Porque quem falou com Zaqueu foi o Espírito Santo. Quem lhe trouxe Zaqueu ao arrependimento foi o Espírito Santo. Não foi a pregação de Jesus. Não vejo aqui nenhuma pregação. Mas foi o Espírito Santo que o fez. Foi o Espírito Santo que o fez. Que nós possamos ser usados por Deus para abraçar esta cidade. Nós possamos ser usados por Deus para juntos amarmos esta cidade. Abraçarmos esta cidade. Abraçarmos os amigos uns dos outros. E qualquer um que venha a este lugar possa se sentir em casa. Se ele não se levantar para louvar a Deus, não tem problema. Se ele ficar especado a apreciar, pois que fique. Goze da boa música, da palavra do pastor e da nossa presença. Desfrute. Que venha às vezes que quiser. Ai, pastor, mas ele ainda vai à nossa igreja e vai à missa. Pois se ele gosta de ir à missa, o que é que a gente tem a ver com isso? Que vá. Ah, pastor. Não. Cada vez que ele vem aqui, oh Senhor, toca naquele coração. Restaura aquela vida, que ele tenha uma experiência contigo. E que eu possa experimentar este relacionamento com Cristo. Amém? E que cada um de nós possa ser usados por Deus para amarmos as pessoas, aceitando-as, porque senão não é o folhetezito que as vai trazer de volta, certo? Eles veem como é que nós vivemos. É isso que eu encorajo lá para casa. Vamos ficar de pé.